desde já eu convido a toda a igreja para abrirem as suas Bíblias no livro de Juízes, dando sequência à série de pregações que estamos realizando no livro de Juízes. E hoje nós tentaremos, com a ajuda do Senhor, trabalhar o capítulo inteiro, 15 e o capítulo 16. Diferentemente, como de costume, eu não estarei lendo inicialmente todos os versículos, mas ao correr da exposição nós estaremos lendo para que os irmãos possam estar acompanhando. Juízes capítulo 15, que diz a palavra do Senhor: passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar e lhe disse: por certo, pensava eu que todo aborrecias, de sorte que a dei a teu companheiro. Porém não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova. Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou a cauda com cauda, lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado o fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram-lhes os filisteus: que fez isto? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Disse-lhe Sansão: se assim procedereis, não desistirei enquanto não vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou a fenda da rocha de Etam. Capítulo 16. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-nos, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos a cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até do cimo de monte que olha para Hebrom. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram-a e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poder subjugar. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dragom, e para se alegrarem, dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que tinha pelas mãos: deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustenta a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres.
Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda em uma outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Julgou ele Israel por 20 anos. Vamos fechar os nossos olhos e curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos como povo de Deus para ouvir a Tua palavra. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine a minha mente, Pai, porque reconheço a minha pequenez, a minha limitação, a minha pecaminosidade, mas que o Senhor ilumine a minha mente para que a Tua palavra seja exposta com fidelidade e o nome de Cristo Jesus seja exaltado nessa noite. Prepara os nossos corações para que possamos compreender as Tuas verdades, Pai. Ser conosco, é assim que te oramos em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nós, como já foi dito, estamos dando sequência à exposição no livro de Juízes. E Sansão, ele surge no período dos juízes, numa era marcada por uma grande apostasia espiritual. No capítulo 13, no verso 1, onde se começa a se relatar a história de Sansão, o texto sagrado diz: mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. É interessante que pela 6ª vez no livro de Juízes lemos que os israelitas fizeram o mal diante do Senhor. Esse ciclo vicioso na história dos filhos de Israel indicavam a sua inclinação para transgredir a lei de Deus. Eles tinham uma compulsão para a idolatria. Eles estavam aficionados pelos deuses pagãos e pelas suas práticas imorais. E é interessante como nós estamos acompanhando a exposição de todo o livro, o ciclo da apostasia no livro de Juízes. Ele mostra que a natureza humana pecaminosa, como consequência o juízo de Deus, onde povos inimigos passam a oprimir o povo de Deus. Como consequência, o povo de Deus se levanta em clamor, e Deus misericordiosamente, Ele levanta juízes para serem o livramento do povo e promover a paz temporária. Mas nós observamos que o ciclo se acontece novamente. O povo se rebela contra Deus, o povo abandona o Senhor dos exércitos e passa a adorar outros deuses. E no capítulo 13 nos é apresentado de forma muito clara que Israel novamente está mergulhada na idolatria e no pecado. E como consequência, Deus soberanamente entrega o seu povo para estar sobre o jugo dos filisteus. Entretanto, apesar da punição, Deus age com misericórdia e graça, preparando um libertador desde o ventre de
sua mãe, que é Sansão. E é interessante, meus amados irmãos, que a história de Sansão, ela é marcada por alguns elementos fundamentais que eles são apresentados ainda no capítulo 13, como já vimos. O nascimento de Sansão é um nascimento miraculoso. No capítulo 13, do verso 2 ao verso 5, nós podemos observar que a esposa de Manoá era estéril. A mãe de Sansão era estéril. Mas ela foi visitada pelo anjo do Senhor, que lhe fez uma promessa de um filho. E é interessante que este anjo, além de fazer uma promessa, ele ordenou que os pais de Sansão fizessem um voto de Nazireu. É interessante que o caso de Sansão é singular dentro de toda a teologia bíblica, porque o nazirado não foi escolhido pelos pais, como era previsto em Números capítulo 6. Deus soberanamente, ele se revela através do seu anjo e determina que após o nascimento, aquela criança deveria ser separada para esse voto. O chamado de Sansão, ele tipologicamente aponta para a soberania de Deus na eleição e na vocação para uma missão específica. E que missão era essa? Era a missão de confrontar os filisteus, de libertar o povo de Deus da opressão pelas quais eles estavam sendo impostas pelos filisteus. É interessante que no capítulo 14, na sequência, Sansão começa a demonstrar a sua força física. Entretanto, demonstra as suas fraquezas espirituais, deixando ser governado por sentimentos e desejos, ao invés da sua vida ser pautadas pela obediência e pelos princípios revelados por Deus na sua palavra. Um homem governado pelos desejos dos olhos. Logo no verso do 1 ao 5 do capítulo 14, nós podemos ver que Sansão, ao invés de lutar contra os inimigos de Israel, contra os filisteus, ele, contrariando a lógica e o pacto que ele tinha com o Senhor, ele anuncia que vai se casar com uma mulher filisteia, uma mulher daquele povo que oprimia seus irmãos. O verso 2 do capítulo 14, o texto diz: vi uma moça filisteia em Timna, quero me casar com ela, consigam aquela moça para mim, disse Sansão para os seus pais. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos, meus irmãos, como muitas vezes os nossos olhos têm nos levado à completa perdição e a condutas que são absolutamente reprovadas pelo nosso Senhor. É interessante, quando eu estava meditando acerca disso, e veio à memória, eu pesquisei uma frase que foi muito polêmica recentemente, de um pastor muito conhecido, que ele disse: se Deus deixou você ver, tocar, sentir, sonhar, abraçar, é porque Ele tem poder de te dar muito além. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que o nosso coração é inclinado para o mal, e que o Senhor Jesus, Ele nos adverte dizendo: se teu olho direito te fizer pecar, arranca-o e lança fora. É melhor perder parte do seu corpo do que com ele ser lançado plenamente no inferno. O profeta Jeremias disse que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, que é uma doença incurável. Muitas vezes a nossa inclinação ao pecado faz com que nós nos olhemos para aquilo que de fato não agrada ao Senhor. E Sansão olhou e desejou aquela mulher.
mesmo sabendo que era uma mulher que não era uma incircuncisa, era uma mulher que não tinha aliança com o Senhor. E Sansão era um homem que ele não ouvia conselhos, ele não ouviu os seus pais. O texto diz: não há uma moça, os pais indagaram, não há uma moça sequer em nossa tribo, entre todo o nosso povo, com quem você possa se casar? Porque tem de procurar uma esposa entre aqueles incircuncisos. Os pais de Sansão estavam o alertando para que ele não procurasse uma esposa entre povos que adoravam outros deuses, a povos que tinham práticas imorais, práticas que eram reprovadas pelo Deus de Israel. E é interessante, meus irmãos, que a circuncisão era um sinal externo da aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis 17. O texto diz: circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. É interessante que Deus ordena a Abraão, a Ismael e todos de sua casa que fossem circuncidados, porque a circuncisão era o sinal do pacto, marcando Israel como povo santo, como povo separado. Representava purificação, pertencimento, identidade, filiação com o Deus de Israel. Em decorrência disso, o povo de Israel não podia casar com povos pagãos e circuncisos, porque isso quebrava o pacto e levava aquele povo a adorar os mesmos deuses do que o povo pagão. Os pais de Sansão sabiam disso e por isso o advertiram. Mas Sansão não quis ouvir os conselhos, ao contrário, com grosseria e desrespeito, enfatizou a sua vontade, como diz o texto sagrado. Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Sansão, como um nordestino, disse: não adianta querer me dar outra, eu só quero essa. Ele cegou os seus olhos e desejou em seu coração aquela mulher daquele povo estranho. E meditando sobre isso, meus irmãos, refletindo, quantas coisas, semelhantemente a Sansão, muitas vezes nós agimos como pecadores, redimidos pelo Senhor, mas que ainda lutamos contra o pecado. Quantos de nós aqui, se tivéssemos ouvido os conselhos dos nossos pais no passado, teríamos evitado tantos problemas, teríamos tomado decisões de formas totalmente diferentes, teríamos aproveitado as oportunidades que tivemos, teríamos traçado os outros caminhos, e hoje estaríamos colhendo consequências totalmente diferentes. Mas é interessante, meus irmãos, que apesar de Sansão, Deus soberanamente usa a sua vida apesar da sua desobediência. E o texto sagrado diz: para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam Israel. É interessante que até com a rebelião e a desobediência, Deus utiliza de fatos para cumprir os seus eternos propósitos. E no capítulo 14, o capítulo todo demonstra a força herculeana de Sansão. Em certa ocasião, quando ele estava caminhando, ele se deparou com um jovem leão, e ele o matou, e ele o rasgou como quem rasga um cabrito, porque o texto diz: o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder, que ele o rasgou o animal pelas mandíbulas usando as próprias mãos. Mas o texto também fala que Sansão, dias depois, ao caminhar e passar e ver aquela carcaça daquele leão, havia um favo de mel, e ele se aproximou daquele cadáver, pegou o favo de mel e degustou.
violando o voto de Nazireu que ele havia firmado, que consistia de uma forma muito simplória em 3 coisas. Ele não poderia beber bebida forte, bebida alcoólica. Ele não poderia tocar em coisas mortas, em cadáveres. E ele também não podia cortar o seu cabelo. Em tempo, digo que tratava-se de um voto específico. A Bíblia não fala que a ingestão de bebida é eminentemente pecaminosa. A Bíblia também não ordena que nós não cortemos os cabelos. E a Bíblia também não nos impede, em dadas circunstâncias, a tocar em cadáveres. Tratava-se de um voto específico instituído pelo Senhor. E ele não estava preocupado. Sansão, ele viola as regras do pacto que ele havia com o Senhor. E ainda no capítulo 15, 14, nós podemos ver que Sansão, no seu casamento, ele lança um enigma para aquele povo que ali estava presente. E aquele povo começou a pressionar a noiva, a futura noiva de Sansão, para que ela revelasse, o pressionasse e revelasse o segredo, para que eles pudessem ganhar aquela premiação. E aquela mulher começou a perturbar Sansão, para que ele contasse aquele segredo. E mais cedo ou mais tarde, ele revela o segredo, que é contado para aqueles homens, e os homens decifram esse enigma de Sansão, e Sansão perde a aposta. E para pagar aquilo, Sansão vai à busca de 30 homens. E no ímpeto de sua ira, ele mata, assassina aqueles 30 homens para pegar os despojos e pagar a sua dívida. No capítulo 15, que lemos em parte, nós observamos que a traição e a matança em Ascalon incendiaram o coração de Sansão ao ponto dele perder o controle emocional. Quando ele perdeu aquela aposta, onde foi descoberto o enigma que ele lançou na festa de casamento, e a sua esposa revelou ao povo filisteu, ele perdeu completamente o controle emocional. E em vez de ele voltar à casa de sua mulher para consumar o casamento, ele volta para a casa do seu pai. E o que acontece? Em virtude do sumiço de Sansão, o seu sogro oferta, depois de muito tempo, a mulher a um outro homem. E no ato de fúria e vingança, devido a todo esse ocorrido, devido a toda essa tragédia vivenciada na vida de Sansão, ele captura 300 raposas, as juntam em pares, colocam tochas nas suas caudas, ateiam fogo e lança em toda a plantação e em todos os silos do povo filisteu. E o caos é completamente instaurado. Mas, em consequência disso, os filisteus foram e mataram o sogro e a esposa que foi dada no casamento. Mas não satisfeitos ainda, empreenderam para capturar Sansão. Os filisteus não se deram por satisfeitos, e eles foram à busca de Sansão, que foi entregue pela tribo de Judá, pela tribo que pertencia ao povo de Deus. Eles amarraram Sansão e o entregaram aos seus opositores. O texto diz: Sansão, quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas em seus braços, como se fossem barbantes de linhos queimados.
e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo, e ele a pegou e usou para matar 1000 filisteus. Mais uma vez, Sansão, ele é investido pelo Espírito de Deus, capacitado sobrenaturalmente para guerrear e triunfar. E é interessante que a força de Sansão, ela era pactual e não natural. Deus a vinculou ao sinal do nazireado para ensinar que o poder pertence somente a Deus e não ao homem. E depois disso, Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor, e Deus lhe ofertou água para saciar a sua necessidade. E o texto diz que Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. E no capítulo 16, no último capítulo que trata acerca de Sansão, ele inicia apresentando o envolvimento de Sansão com uma prostituta, com duas mulheres da vida. Uma prostituta filisteia na cidade de Gaza e uma mulher chamada Dalila, do vale de Sorek. E o texto diz: certo dia Sansão foi à cidade de Filisteia, de Gaza, e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. E os inimigos de Sansão, ao tomar conhecimento que ele estava naquele lugar, eles planejaram toda uma emboscada, porque eles estavam ávidos para ceifar a sua vida. Mas o texto diz: mas Sansão ficou deitado só até meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade e com os 2 batentes os ergueu junto com a tranca, colocou-os sobre os ombros e os levou para o alto da colina que fica em frente de Hebron. Um homem escolhido por Deus desde o ventre, um homem separado por voto de Nazireu, que representava a total purificação e consagração ao Senhor. Apresentava-se agora como um homem devasso, que não temia ao Senhor, mas se queria satisfazer apenas os desejos da sua carne. E segue no verso 4. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Sorek. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte, e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de pratas. E mais uma vez, Sansão se relaciona com uma mulher que não adora o mesmo Deus, que não possui os mesmos princípios, que não possui os mesmos valores que Sansão possuía. E a consequência disso, o texto nos fala: assim disse Dalila a Sansão: conta-me, por favor, o que torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Aquela mulher agora, usando de toda a sua sedução, de toda a sua malícia, ela utilizava-se disso para que Sansão revelasse o seu segredo. E primeiramente Sansão disse que se fosse amarrado com 7 cordas de arcos novas, ele perderia a sua força. E assim ela fez, ela disse para os adversários, ela assim fez, mas percebeu que não se tratava da verdade. Posteriormente Sansão disse que se fosse amarrado firmemente com cordas novas em folhas, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Se foi testado e se percebeu que não era aquilo. E por último, Sansão disse que se ela tecesse as 7 tranças do seu cabelo no pano de seu tear
e prendesse com o pino do tear, ele ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Sansão vai resistindo às tentações e às empreitadas de Dalila. Mas chega um dado momento, o verso 15 diz que, e disse-lhe Dalila: como você pode dizer que me ama, se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda me disse que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação até ele não suportar mais. Nós podemos observar que uma das grandes fraquezas de Sansão era o seu relacionamento com mulheres. E é interessante, meus amados e queridos irmãos, que Sansão foi capaz de prevalecer num combate com 1000 homens filisteus, que eram grandes combatentes, mas ele não foi capaz de resistir à chantagem e à sedução de uma mulher que queria atentar contra a sua própria vida. E ao olharmos para a vida de Sansão, nós podemos imaginar quantos homens semelhantes a Sansão, que foram tão competentes e destacados em tantas áreas, mas se deixaram levar pela sedição de mulheres, que muitas delas os levaram à completa ruína, seja ruína matrimonial, seja ruína familiar, patrimonial, relacional, danos causados em todas as esferas de suas vidas. Mas o texto prossegue e agora apresenta a queda de Sansão. E o texto diz no verso 20: e lhe disse Sansão, após ter o seu segredo, o segredo da sua força revelado, o texto diz: e lhe disse Sansão, os filisteus estão atacando. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e levaram para casa. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Ao descobrir o segredo de Sansão, que era os seus cabelos longos, Dalila corta os seus cabelos e ele perde as suas forças, simbolicamente significando que ele quebra a sua consagração, ele perde o sinal do pacto a qual ele havia celebrado com Deus de Israel, que Deus havia celebrado com ele. E o texto diz que o espírito se retira. Sansão é preso, tem os olhos arrancados, torna-se escravo que moe trigo para o povo filisteu. O homem que foi chamado para ser o libertador do povo de Israel, ele torna-se uma vergonha pública. Ele desonra o seu chamado, ele passa por sofrimento e angústia pessoal, porque ele ficou fisicamente cego e escravo do povo inimigo, ocasionando um grande risco para a nação, um juiz enfraquecido. Lutero certa vez disse que o pecado sempre leva o homem mais longe do que ele deseja ir, e o mantém por mais tempo do que ele deseja ficar. Sejamos vigilantes, meus irmãos. Somos pecadores redimidos pela graça de Deus. Somos suscetíveis às mesmas fraquezas que Sansão foi submetido.
mas que venhamos nos manter fiéis ao Senhor da aliança, que venhamos honrar o pacto que temos com o Senhor. E é triste ao enxergarmos que o Sansão que pega os filisteus e triunfa sobre eles, agora é o Sansão capturado e prisioneiro. O Sansão cujo nome significa filho do sol, agora está em trevas, porque teve os seus 2 olhos furados pelos seus inimigos. O Sansão que teve coragem de ir a Gaza prostituir-se com uma meretriz e depois arrancar a porta da cidade, agora vai a Gaza como prisioneiro, como troféu de humilhação para os seus inimigos. O Sansão que amarra raposas para incendiar campos filisteus, agora é amarrado pelos filisteus como um bicho, e como um bicho açoitado, que participa como um troféu num culto pagão. O Sansão que queimou as plantações dos filisteus, agora é obrigado a moer os cereais dos filisteus no cárcere. Pela primeira vez em 20 anos, o juiz, levantado por Deus, é parcialmente derrotado, o que demonstra que o pecado é maligno, cega, amarra, destrói uma vida e um relacionamento verdadeiro com Deus. E por último, dos versos 22 ao verso 31, mesmo humilhado, preso, subjugado, Sansão clama ao Senhor. E o texto diz: então Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me força só esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, ó Deus. Ele derrubou o templo de Dagon, destruindo milhares de filisteus. Então forçou com a mão esquerda e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou-os com toda a sua força, e o templo caiu sobre os chefes e sobre todos os que ali estavam. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, nós observamos que Sansão havia sido separado para viver uma vida de perfeição. Ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Foi estabelecido o voto de Nazireu, ele ainda no ventre. Mas nós, quando olhamos para a vida de Sansão, apesar da sua força física, do seu ímpeto, da sua coragem, ele muitas vezes agia de forma impulsiva, sem pensar, e pagou muito caro por suas más decisões, e especialmente por quebrar a aliança que ele fez com o Senhor. Herman Van Vink disse que a graça de Deus pode operar por meio de vasos quebrados. Sansão não é exaltado por sua integridade, mas por sua fé. E é impressionante que, apesar de tantas coisas que foram ditas acerca deste homem nesta noite, um homem que desobedeceu a Deus, que quebrou o pacto, que se envolveu com prostitutas, que tinha um instinto de vingança, de violência, este homem que foi incluído nos anais dos heróis da fé, registrados em Hebreus capítulo 11, 32. Apesar de seus erros e de seus pecados, Sansão voltou-se ao Senhor em arrependimento e fé,
e figurou na seleta lista dos heróis da fé das Escrituras, demonstrando que Deus é rico em graça e misericórdia para um coração quebrantado e arrependido diante dele. Você pode até nessa noite, eu posso até nessa noite me identificar com Sansão em alguns aspectos das nossas vidas, e nos sentirmos totalmente distantes de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, pelo fato de muitas vezes nos distanciarmos de Deus, de querermos levar as nossas vidas em total independência, quando na realidade somos dependentes absolutamente de tudo do nosso Senhor. Como cristãos pecadores redimidos pela graça de Deus, nós nos identificamos com Sansão em vários aspectos. Nós somos chamados pela graça do Senhor, mas não deixamos de ser frágeis e pecadores por natureza. Assim como Sansão foi chamado, separado soberanamente por Deus desde o ventre, também fomos escolhidos soberanamente pela graça de Deus. Nós não fomos salvos pelos nossos méritos, pelas nossas boas obras, por aquilo que nós fazemos ou ofertamos a Deus. Nós fomos salvos porque fomos alcançados pelo seu grande amor, pela sua grande graça e misericórdia, que alcançou os nossos corações. Apesar dos dons e dos talentos, semelhantemente a Sansão, ainda lutamos nesta vida contra o pecado. Sansão possuía uma força dada pelo Espírito, mas constantemente ele tropeçava em seus desejos. Os cristãos também recebem dons espirituais, mas travam uma batalha constante contra a carne, o mundo e o diabo. O fato de termos sido alcançados pela graça irresistível do Senhor e sermos novas criaturas em Cristo Jesus, não significa que nós estamos completamente imunes de transgredirmos. Nós ainda lutamos contra o pecado, lutamos contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Esse é o desafio da nossa vida cristã. É vivermos de uma forma que agrade ao Senhor. É buscarmos no Senhor. É buscarmos em Cristo Jesus. Semelhantemente a Sansão, muitas vezes negligenciamos a santidade e sofremos as consequências de escolhas erradas do nosso passado. Quando Sansão brincou com o pecado, ele perdeu a sua força. Semelhantemente, o cristão, a se afastar da santidade, ele perde o seu vigor espiritual, a alegria de discernimento, colhendo os frutos das suas más decisões, que muitas vezes serão carregados pelo resto das suas vidas. Deus é misericordioso e gracioso para nos perdoar. Pode ter certeza disso. Mas existem consequências de nossos pecados, que elas se postergarão para o resto das nossas vidas. E quando nós olhamos para tudo isso, nós, se enxergarmos e olharmos com sinceridade para as nossas vidas, nós reconhecemos que também somos pecadores. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Independentemente da gravidade e da quantidade dos nossos pecados, nós somos restaurados quando clamamos ao Senhor em arrependimento e fé. No clímax da vida de Sansão,
Ele clamou e Deus o ouviu. De forma semelhante somos nós. Também encontramos restauração quando reconhecemos as nossas fraquezas e nos voltamos a Deus em arrependimento e fé. E é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para a vida de Sansão, nós observamos um tipo imperfeito de Cristo. Sansão aponta imperfeitamente para Cristo, porque ele é apenas um sinal, uma caricatura e não um modelo final, porque Cristo é o verdadeiro libertador. É interessante, meus irmãos, que à luz das Escrituras, tanto Sansão como Jesus foram anunciados por um anjo antes do seu nascimento. Juízes 13:3 e Lucas 1:26. Ambos nasceram para libertar o povo. Sansão foi gerado de um ventre estéril. A esposa de Manoá não podia ter filhos, mas Deus soberanamente suscita aquele filho com um propósito específico para Sansão ser o libertador do povo de Israel contra os filisteus. De forma semelhante, mas perfeita, o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele veio para ser o nosso verdadeiro libertador e salvador eterno. É interessante que ambos foram consagrados ainda no ventre, desde o ventre. Sansão foi consagrado na Nazireu, no ventre da sua mãe. E Jesus, de forma semelhante, como está registrado em Lucas 1:35, ambos venceram os inimigos de Deus. Sansão venceu parcialmente os filisteus. Cristo vence o pecado, a morte de Satanás e triunfa eternamente. Razão disso que nós estamos aqui, porque nós cremos num Deus vivo, num Cristo ressurreto, num Cristo que alcança corações de pecadores como eu e você, para nos conceder graciosamente, nos ofertar vida eterna. Ambos foram temporariamente abandonados por Deus Pai. Sansão, quando estava preso pelos filisteus, sendo subjugado, os olhos esforjados, furados, sendo motivo de chacota. E Jesus, quando estava preso no madeiro, no Getsemane, por momentos ele se sentiu abandonado. Deus meu, na sua angústia. Mas ele estava ali porque ele sabia do propósito que ele tinha a cumprir. E ambos realizaram a maior obra de libertação por meio da sua própria morte. Sansão matou mais na morte que na sua vida inteira, como está no verso 30. Enquanto que Cristo Jesus, Ele conquistou para nós a salvação eterna na cruz do Calvário. Isso é extraordinário, isso é o motivo da nossa fé, isso é o motivo da nossa alegria. Mas quando nós olhamos de uma forma mais profunda, Sansão, ele morreu destruindo e matando os inimigos, enquanto que Cristo morreu salvando os seus inimigos e pecadores, como eu e você. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, no verso 8, diz: mas Deus prova do seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Cristo Jesus por nós, a sua expiação, não foi porque merecíamos
merecíamos. Não foi porque cumprimos as leis de Deus, porque a Bíblia é muito clara que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, semelhantemente à sanção, em maior ou menor intensidade, nós somos transgressores da lei de Deus. Eu e você, por mais esforços que venhamos a fazer, nós ainda infringimos a lei do Senhor. Mas a maravilhosa graça de Deus foi manifestada em seu infinito amor, porque Ele providenciou um substituto para levar o nosso castigo e pagar pelos nossos pecados. Quando Cristo estava pendurado na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus Pai, sabendo da nossa situação de rebelião e desobediência à sua lei, como Sansão era, lançou sobre Jesus todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, castigando-os em nosso lugar. É a morte vicária, a morte substitutiva. É Deus, na pessoa de Jesus Cristo, morrendo, recebendo a punidade que eu mereço, porque eu sou transgressor. Mas não parou por aí. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos, derrotando a morte, o pecado, e triunfou eternamente, ofertando a todos nele que crê o perdão dos pecados e o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Porque a Bíblia é clara em 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu e você podemos nos identificar muito com a vida de Sansão, ou como de muitos outros, seja por quebrarmos os votos que fazemos com o Senhor, seja por não vivermos em plena conformidade com os preceitos do Senhor, seja por nossas fraquezas das áreas mais diversas. Sansão, ele tinha uma grande vulnerabilidade no seu relacionamento com mulheres, que isso pode ser uma vulnerabilidade minha ou sua, eu não sei, cada um sabe das suas lutas, mas o que nós podemos vislumbrar é quando nós verdadeiramente nos arrependemos e cremos no Senhor. Ele está atento para ouvir o nosso clamor e está disposto para nos liberar perdão e vida eterna mediante a fé em Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus, porque estamos aqui como passageiros, como peregrinos. O que passou já passou, não temos mais como voltar atrás, mas nós podemos sim olhar para esse Deus bondoso e misericordioso, que nos atrai com laços de amor, e nos rendermos e nos prostrarmos diante dele, reconhecendo como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu concluo refletindo com todos os irmãos, como cristãos que fomos alcançados pela graça do Senhor, nós fomos chamados para viver separados para Deus. Tudo que nós venhamos a fazer, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa que nós venhamos fazer para a glória de Deus, nós devemos aprender também que pequenas concessões, elas podem nos levar para grandes abismos. Nós não podemos relativizar o pecado, nós não podemos relativizar os princípios e os valores absolutos da palavra de Deus, porque estamos num mundo secularizado que rejeita as verdades de Deus.
mas nós devemos nos submeter como os servos de um Senhor soberano. Que nós venhamos sempre nos lembrar que toda a nossa força, que tudo o que temos, que tudo o que somos, é fruto da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós devemos sempre nos lembrar que toda a Escritura, ela aponta para Cristo, o verdadeiro libertador. A vida cristã exige vigilância e santidade, e um coração contrito para se arrepender quando caímos, nos levantarmos pela graça de Deus e prosseguirmos a nossa caminhada com o Senhor. Mesmo quando caímos, Deus, Ele tem poder para nos restaurar e usar as nossas vidas para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos capacite para que de fato possamos viver, aprender com os erros do passado e vivermos de uma forma que agrade ao Senhor, e que possamos nos deleitar, nos satisfazer em servir ao Senhor, em obedecê-lo com satisfação, porque só em Cristo Jesus nós encontraremos o verdadeiro contentamento para a nossa alma. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor.